Olá! O Congresso Nacional aprovou no primeiro semestre uma série de medidas para tentar conter o preço dos combustíveis no Brasil. Este Senado Notícias especial destaca algumas dessas iniciativas. O Congresso Nacional aprovou uma emenda à Constituição para estabelecer um estado de emergência até o fim de 2022 e, com isso, permitir o aumento do valor do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 e criar um benefício de R$ 1.000 para caminhoneiros. A PEC foi promulgada em uma sessão solene do Congresso Nacional no dia 14 de julho, com a presença de ministros de Estado e também do presidente Jair Bolsonaro. Com tais medidas, objetiva-se combater em diversas frentes os efeitos inflacionários suportados pelos brasileiros, seja aumentando diretamente a renda das parcelas mais vulneráveis e mais afetadas da população, seja reduzindo os custos atrelados ao preço dos combustíveis, atingindo assim toda a cadeia nacional de distribuição, concentrada na matriz rodoviária. No total, serão cerca de 41 bilhões de reais expendidos pelo governo federal, que atuou ininterruptamente junto ao Congresso Nacional para viabilizar a aprovação da presente emenda. Eu tenho muito a agradecer a esse parlamento por esse dia de hoje também, que vem complementar propostas realmente saudáveis e bastante úteis para a nossa população de maneira geral, como, por exemplo, a majoração do Auxílio Brasil. Até novembro do ano passado, tínhamos o Bolsa Família, que em média equivalia a R$ 190. E em dezembro passou para, no mínimo, R$ 400 e agora passa para R$ 600. A proposta, aprovada com folga por senadores e deputados, permite ao governo criar novos benefícios sociais e ampliar programas já existentes, mesmo em ano eleitoral. Como votar contra um benefício de R$ 200 a mais do Auxílio Brasil, um benefício maior no Vale Gás e um voucher para caminhoneiros que sofrem dificuldades, se nós estamos vendo a pobreza aumentar, o desemprego crescer, 33 milhões de brasileiros passando fome, nós temos mais de 60 milhões de brasileiros recebendo menos da metade do salário mínimo. Então a questão técnica acabou ficando em segundo plano, porque a emergência obrigou o Congresso a aprovar uma matéria dessa natureza. De acordo com o texto aprovado, o valor do Auxílio Brasil passa de R$ 400 para R$ 600. O Auxílio Gás, hoje cerca de R$ 60 a cada 2 meses, passa para cerca de R$ 120 a cada 2 meses, a serem concedidos a cerca de 5.860.000 famílias. Além disso, será criado um voucher no valor de R$ 1.000 a ser pago aos caminhoneiros autônomos de carga, benefícios a taxistas, compensação aos estados para atender a gratuidade já prevista em lei do transporte público aos idosos, compensação para incentivos à competitividade do etanol e um repasse de R$ 500 milhões ao programa Alimenta Brasil. No total, são cerca de 41 bilhões de reais que ficarão fora do teto de gastos, a serem usados até o final do ano para pagar esses benefícios. Para viabilizar esses repasses em ano eleitoral, a PEC institui um estado de emergência até 31 de dezembro deste ano. Entre as medidas relacionadas a combustíveis que foram aprovadas pelo Congresso no primeiro semestre está o PLP 18 de 2022. Esse projeto estabelece um teto para a cobrança de ICMS sobre os combustíveis. O Senado modificou e a Câmara aprovou a proposta que fixa o teto de 17% para a cobrança do ICMS sobre combustíveis. O limite será o mesmo também para a energia elétrica, telecomunicações e transporte público, considerados bens essenciais e indispensáveis. Os estados serão compensados pelo abatimento de dívidas com a União quando a perda de arrecadação passar de 5%. Estados sem dívidas terão prioridade para fazer empréstimos com aval da União e podem ter recursos adicionais em 2023. O ICMS é a fonte mais importante de arrecadação dos estados, que são obrigados a repassar 25% do valor aos municípios. O impacto da perda nas contas públicas foi o tema de maior polêmica entre os senadores.
Esse é um projeto para retirar da educação aquilo que o governo já corta no orçamento, como vem cortando, de universidades públicas, institutos federais. E com essa redução de ICMS dos estados que repercute no município, 25% vai para os municípios, o que é que vai acontecer? São os repasses obrigatórios que vão deixar de chegar nos estados e municípios. O Brasil tem mais de 100 milhões de pessoas com insegurança alimentar, 18 milhões que passam fome. E nós vamos estabelecer uma política pública para subsidiar o combustível dos carros da classe média. Nós estamos falando aqui de que os estados poderão ter, pela projeção do Senado Federal, um incremento, uma redução de receita de pouco mais de 20 bilhões de reais, para um aumento de receita de 191,6. Estamos falando de algo em torno de 10%. Ora, 10% para a receita extraordinária verificada pelos estados brasileiros é sim suportável. Não se antever perda fiscal para estados que prejudiquem a sua capacidade de promover políticas públicas. Portanto, é uma falácia que a aprovação desse projeto do PLP 18 vai gerar impactos na saúde, na educação. É óbvio que essa responsabilidade tem que ser compartilhada, porque é a forma que nós temos, sem interferir na economia, baixando imposto, de reduzir a inflação. No Distrito Federal, o impacto deve passar de 30 milhões de reais por mês, segundo cálculos do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis. O preço médio atual, levando-se em conta os dados da Agência Nacional de Petróleo, já que o Confcefaz não vem publicando esse preço médio, está em torno de R$ 7,60 o preço médio praticado no Distrito Federal, o que dá, aplicando a alíquota de 17%, R$ 1,29, ou seja, uma diferença de 52 centavos por litro. Ou seja, a nova arrecadação passa de 126 milhões para 90 milhões, ou seja, uma perda de 36 milhões de reais, no caso do Distrito Federal, de arrecadação mensal em cima somente da gasolina. A União deve compensar os estados pela redução de receitas do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Decidimos acolher a preocupação externada por vários senadores e senadoras com a eventual perda de receitas destinadas ao Fundeb e as ações e serviços de saúde, ambas as destinações constitucionalmente vinculadas a receitas do ICMS. O texto aprovado também reduz a zero as alíquotas dos impostos federais CID Combustíveis e PIS/COFINS sobre a gasolina e o álcool até 31 de dezembro deste ano. Esses impostos já estão zerados para diesel e gás de cozinha. Eles consideram que, como é uma medida que deveria ser tomada há mais tempo, o governo só precisaria cobrir eventuais perdas ocorridas esse ano e num ano em que o ICMS realmente bombou, cresceu muito. Os que são contrários, né, principalmente os estados, os governadores, que muito facilmente se entende por que são contrários, eles recomendam que o governo está usando uma medida estrutural para resolver um problema conjuntural. Que a inflação, ela realmente pode ter sido por conta do aumento dos combustíveis, mas que os estados não têm a responsabilidade sobre isso, que há 30 anos que o sistema vive desse jeito, e mexer nisso agora, e de uma forma permanente, como se faz no PLP, reduzir receitas importantíssimas para os estados, porque são fáceis de fiscalizar e eram altas, realmente, as alíquotas eram bem elevadas. O plenário do Senado aprovou em março 2 projetos que pretendem frear o aumento do preço dos combustíveis no Brasil. Um cria uma conta para estabilizar o valor na bomba e o outro altera a incidência do ICMS sobre os combustíveis.
61 senadores votaram a favor e 8 contra o sistema que pretende estabilizar os preços dos combustíveis. O texto substitutivo prevê a criação de um mecanismo de limites mínimos e máximos, as chamadas bandas móveis. Elas serão definidas pelo governo federal e vão limitar a variação dos preços. Por exemplo, toda vez que os preços superarem o limite superior da banda, o fundo ou mecanismo, no caso nosso a conta, paga a diferença de preços, requerendo, para tanto, recursos que podem ser oriundos da própria sistemática da banda ou de algum tributo ou outra receita. No caso nosso, de receitas extraordinárias auferidas pelo Estado brasileiro justamente em função dos preços altos. Importa verificar que o sistema não implica qualquer tabelamento de preços. A proposta também criou o Auxílio Combustível Brasileiro, um valor mensal de até R$ 300 para motoristas autônomos de baixa renda, que seriam os motoristas de aplicativo, motociclistas e condutores de pequenas embarcações. O orçamento previsto para o programa é de até 3 bilhões de reais. Não é a solução ideal, não é a solução completa, mas certamente é a solução do consenso nesse momento e diante da urgência que nós temos. Para os senadores, essa é a melhor alternativa viável. E essa conta de estabilização é a única forma de nós podermos fazer um enfrentamento a esse preço sem que haja congelamento de preço, interferência no preço de valor de mercado ou coisa que o valha. O povo brasileiro não pode pagar este preço para garantir o ganho de poucos acionistas e de alguns acionistas que vivem neste mercado de petróleo, gás e derivados no Brasil, que com essa política só quem leva é um pequeno setor. Nós estamos concedendo uma vantagem para o consumidor. Estamos tentando reduzir o dano que é causado por situações externas, totalmente estranhas ao controle dos brasileiros. Em particular, um aumento substancial no preço do barril de petróleo causado por uma guerra na Europa. Apesar da aprovação com folga, a conta de estabilização não é unanimidade entre os senadores. Tem defeitos gravíssimos da história passada brasileira. Intervenção, tabelamento, vem a criação de um fundo cuja renda, disse bem o senador Oriovisto, num primeiro momento pode ser suficiente, mas depois não é. Você acaba por 90 dias o preço tabelado, não reduzir se for necessário, quer dizer, o projeto tem dificuldade. Se nós pensarmos em termos de prazo, em termos de benefício, para que um fundo de estabilização conseguisse suportar R$1 que fosse no litro de combustível durante um ano, nós precisaríamos de 112 bilhões de reais. Ah, mas não vai ser preciso estabilizar por um ano, apenas por 3 meses. Muito bem, seria um quarto disso, 25 bilhões ou 30 bilhões de reais. Bom, mas e daí? Estabilizou. O dinheiro acabou, não tem mais fundo? Não. Aí, quando a gasolina baixar no resto do mundo, aqui no Brasil não abaixa. Aqui continua naquele preço estável para recuperar o fundo. Também foi aprovada a mudança na forma como os estados recolhem o ICMS sobre os combustíveis. A alíquota será única para cada produto e com valor fixo. A cobrança passa a ser monofásica, em apenas uma fase da cadeia de produção. Incidirá sobre gasolina e etanol combustível, diesel e biodiesel, GLP e gás natural e querosene de aviação. Para que todos possam compreender, nós estamos zerando o PIS e CONFINS para o óleo diesel, para o GLP, para o GNL e para alguns outros combustíveis. Com isto, na conta do óleo diesel, nós estamos falando aproximadamente de 0,33 centavos de reais por litro a menos. Com o que está aprovado aqui de adrem para o sistema de óleo diesel, também de GLP e GNL, nós estamos desonerando o óleo diesel em aproximadamente 0,27 centavos por litro. Então, para que o brasileiro que está nos assistindo possa compreender, nós estamos reduzindo aqui 0,60 centavos o litro do óleo diesel em PIS e CONFINS e
e ICMS. Votei não ao 1472. Quero lhe dizer que votarei sim a esse PLP 11. Quero lhe parabenizar, o projeto está bom. Para o relator, as soluções são temporárias e urgentes, principalmente nesse momento em que o mundo enfrenta uma guerra. Os dois projetos seguem agora para a Câmara dos Deputados. Nós aqui somos o poder legislativo. Nós não podemos mandar fazer coisas e nem dizer como fazer. Nós temos que dar as ferramentas e esse é o conceito que nós utilizamos nesses projetos. São ferramentas diferentes, isenções, desonerações temporárias, né? Para enfrentar uma situação crítica, que não é só a situação de guerra, é bom lembrar disso. Os senadores aprovaram também uma proposta de emenda à Constituição que garante impostos menores aos biocombustíveis. Esse texto seguiu para a Câmara dos Deputados. A PEC prevê a aplicação de carga tributária diferenciada e menor para as fontes limpas de energia em relação aos combustíveis fósseis. A regra, que dependerá de uma lei complementar a ser aprovada pelo Congresso, valeria por pelo menos 20 anos e seria aplicável aos seguintes tributos: PIS, PASEP, COFINS e ICMS. O regime fiscal favorecido para os biocombustíveis já é adotado em dezenas de países como uma forma de incentivar a adoção de fontes de energia renováveis. A PEC faz parte do pacote de propostas para tentar reduzir os preços dos combustíveis no país. Esta garantia se faz necessária tanto para que a gente possa, presidente, garantir ao cidadão brasileiro a possibilidade de que ele tenha alternativa de abastecer e consumir um combustível mais barato e 100% renovável, mas também garante que a gente possa trazer competitividade e, mais além, sobrevivência a uma indústria 100% nacional que gera emprego e oportunidade por esse país afora. Após a leitura do relatório, o líder do governo no Senado, o senador Carlos Portinho, tentou adiar a votação para a próxima semana. O autor da proposta, senador Fernando Bezerra, e vários senadores se manifestaram contra o adiamento. Ela não inova, ela não inventa, ela mantém as regras de competição tributária que hoje existe entre o etanol e a gasolina. Não foi apresentado, senhor presidente, sequer uma emenda. Isso é raro na tramitação de propostas de emenda constitucional, raro, porque isso expressa a compreensão do plenário do Senado Federal da importância de a gente manter o compromisso de apoio aos combustíveis renováveis. E isso é fundamental para a indústria sucroalcooleira do nosso país. Não há nenhuma razão para postergar a votação dessa matéria. Essa sessão foi convocada exatamente para que deliberássemos a respeito. Biocombustível é uma alternativa comprovadamente eficiente ao petróleo, é um benefício ambiental insubstituível e nós temos o dever de estimular o setor sucroalcooleiro no nosso país. Diante das manifestações, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu. Já há uma assimilação do plenário do Senado em relação à importância dessa proposta de emenda à Constituição e, de fato, eu lamento profundamente, mas não poderemos atender o pleito da liderança de governo, o pleito formulado por Vossa Excelência, de adiamento desse item. Me parece que é um ajuste fino, digamos assim. Segundo o governo, seria substituir diferencial competitivo por seletividade. A equipe de consultoria do Senado Federal fala que o desejo de alteração é muito profundo, não é uma coisa singela, não é a questão de ajuste redacional, é uma coisa de mérito e entre esses desejos de mudanças do governo e o compromisso que nós temos de manter a competitividade dos combustíveis renováveis, eu fico com relação
relatório do senador Fábio Garcia e a gente vai decidir isso no voto. O texto acabou aprovado em 2 turnos por unanimidade. Outra proposição para conter preços permite a venda direta de etanol a postos de combustíveis, eliminando a necessidade de distribuidores. Ela foi aprovada pelo Senado no dia 8 de junho e já foi promulgada, convertida na Lei 14.367 de 2022. Os senadores aprovaram o texto que permite que empresas comercializadoras e importadores de etanol hidratado vendam o produto diretamente aos postos de combustíveis sem ter que passar pelas distribuidoras. A medida provisória também faz ajustes na cobrança do PIS/PASEP da Confins sobre a cadeia de produção e de comercialização do etanol combustível. As medidas supra caminham no sentido de viabilização da venda direta do etanol hidratado combustível. Essa medida, assim, procura aumentar a eficiência econômica ao permitir que operações de comercialização não tenham que, obrigatoriamente, passar por uma distribuidora nas relações entre produtores e importadores, por um lado, e revendedores e exportadores, por outro. O projeto também define que as cooperativas de produção são equiparadas aos agentes produtores de etanol hidratado combustível e, se venderem diretamente aos varejistas, passam a pagar uma combinação de alíquotas sobre a receita e volume do produto. Isso vai valer para aquelas que não tenham optado por um regime de tributação PIS/COFINS com base no volume produzido. Abrem-se oportunidades para a reorganização das cadeias produtivas, com possibilidade de redução do preço do etanol para o consumidor final, o que pode ter grande impacto, sobretudo se considerarmos a escalada de preços de combustíveis no Brasil. Para chegar a acordos sobre essas iniciativas que têm o objetivo de conter o preço dos combustíveis, o Senado fez reuniões com estados, municípios, Presidência da República e Supremo Tribunal Federal. Logo no início de junho, dia 2, 3 senadores se reuniram com representantes do Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda, o CONCEFAZ. Fernando Bezerra Coelho, Davi Alcolumbre e Jean Paul Prats trataram principalmente da ideia de um teto para o ICMS dos combustíveis. A gente teve a oportunidade de poder avaliar cada uma das sugestões. Foram 7 sugestões encaminhadas pelos estados e dessas 7 sugestões nós acreditamos que é possível avançar em pelo menos 4 dessas sugestões que tem muito mais a ver com a forma em relação a eventuais dispositivos que foram colocados no texto aprovado pela Câmara e também preocupações que possam evitar a judicialização. Certamente vou manter informado o presidente Rodrigo Pacheco e o presidente Arthur Lira. Esse acordo tem que ser feito também passando pela Câmara Federal. Por isso que o presidente Arthur Lira não só estava hoje de manhã, como também estará acompanhando de perto com representantes da Câmara, as possíveis sugestões que estão ocorrendo no PLP. No mesmo dia, pela manhã, o presidente do Senado havia participado de uma audiência de conciliação entre a União e os estados no Supremo Tribunal Federal. Ele falou sobre a reunião no plenário do Senado. E o objetivo, encabeçado pelo relator, ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor André Mendonça, é justamente para que, nesse aparente conflito federativo entre Estados e União, se possa ter uma solução que seja consensada. Afinal de contas, eu disse que o objetivo comum é resolver o problema do preço dos combustíveis no Brasil para atender os consumidores, para atender a sociedade brasileira. Eu não tenho dúvida que essa é a intenção da União e do governo federal, essa é a intenção também dos estados da federação e inclusive dos governadores do estado. Então foi dado um passo inicial numa possibilidade de composição geral, encabeçada, repito, pelo relator, ministro André Mendonça. No dia 6 à noite, o presidente do Senado participou de uma reunião no Palácio do Planalto. Foi quando o governo federal se dispôs a zerar os tributos federais sobre gasolina e etanol, que são PIS, COFINS e CID, se os estados reduzirem o ICMS a 17%. Nesse caso,
perdas na arrecadação dos estados serão ressarcidas pelo governo federal. Também na gasolina e no etanol, lá no projeto de lei complementar, cai para 17% do ICMS e o governo federal se dispõe a zerar o seu tributo federal, PIS, COFINS e CID. O preço é 100. Só que tem um imposto de 5 federal que nós já eliminamos e vamos eliminar agora sobre gasolina, havíamos eliminado sobre diesel, e tem mais 5 dos estados. Mas nós vamos ressarcir os estados, transferindo receita para eles, de forma que eles não tenham essa perda de arrecadação. O presidente da Câmara ressaltou que o ressarcimento aos estados precisa constar de uma proposta de emenda à Constituição. E o presidente do Senado disse que as medidas serão analisadas pelos senadores. Tramitaremos uma PEC que autorize ao governo federal a ressarcir os estados que estiverem à disposição para zerar esses impostos estaduais. Acolhemos as reivindicações do Poder Executivo, levaremos ao Senado Federal, a todos os senadores, para apreciação do PLP 18 e das medidas legislativas, eventualmente de índole constitucional, as propostas de emenda à Constituição, para poder fazer valer essas iniciativas do governo federal e, dentro do diálogo, que é muito amplo no Senado Federal, buscar então se ter o consenso que possa convergir os interesses. O Senado analisa ainda uma proposta de regras para dar mais transparência aos preços dos combustíveis. O projeto 3.677 de 2021 já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e determina que todas as empresas do setor, e não apenas a Petrobras, enviem à Agência Nacional do Petróleo, a ANP, um relatório sobre componentes dos preços dos produtos. O texto diz ainda que a ANP deverá informar mensalmente pela internet a composição dos preços médios de combustíveis e do gás natural ao consumidor. E este foi o Senado Notícias especial sobre combustíveis. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.